Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, neste domingo, neste dia 29 de março de 2020, vos damos graças por mais uma vez estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD e IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, em amor à Sua Igreja perseguida nestes 50 países que listaremos, e a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive nestes 50 países, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão. Em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, nos 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós em todo o Brasil e em todo o mundo, formando o corpo de Cristo espiritual. E vos damos graças pelo seu Santo Espírito estar nos usando para trazermos este alimento maravilhoso, do qual fomos alimentados e fomos ordenados a praticar o ID por todo o mundo e pregar o seu evangelho a toda criatura e levar este alimento maravilhoso a todas as pessoas que dele tiverem acesso. Portanto, hoje, a paz de Cristo para a amada igreja. Irmãos, o nosso Deus tem uma exortação muito grande para fazer com as pessoas que estão perseguindo a igreja de Cristo, com os poderosos, com estas pessoas que estão lançando no mundo esse pandemônio chamado coronavírus, porque nós sabemos que por trás disso tudo há interesses econômicos e interesses políticos. E a igreja perseguida nestes 50 países, ela é muito visada, ela é muito perseguida. Pessoas perdem a vida por professar o amor a Jesus, por professar o nome de Jesus. Isso nós vemos através dos veículos de comunicação. E o nosso Deus, ele nos mostra através desta ministração de hoje o que acontecerá com estas pessoas soberbas, o que acontecerá com estes perseguidores da Igreja de Cristo, o que acontecerá com estas pessoas que, por interesses econômicos, interesses políticos, estão lançando sobre o mundo, sobre a Igreja de Cristo, essas epidemias. Isso é bíblico, está dizendo que no final dos tempos tudo isso acontecerá, porque também nós já vimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, e para que sejamos livres de homens dissolutos, ou seja, de homens devassos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno, que vos confortará e guardará do homem perverso e mau. Portanto, vamos ver uma exortação do nosso Deus para estes perseguidores, para estas pessoas que julgam que Deus não está vendo, que nem creem em Deus. Muitos deles, a grande maioria deles, nem creem em Deus. Eles estão afrontando a Deus, eles estão perseguindo os vasos preciosos de Deus, pois, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, nós somos vasos de barro, mas nós somos vasos preciosos aos olhos de Deus. E nós vamos ver hoje o que aconteceu com o rei, com o filho de um rei que comeu erva junto aos animais, e ele viu isso tudo e ele não tomou um posicionamento perante Deus, ele não temeu a Deus. Portanto, nós vamos ver o que está escrito em Daniel, capítulo 5, dos versículos 1 em diante. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. Este rei Belsazar é filho do rei Nabucodonosor,
Nabucodonosor, ele teve aquele sonho e que ele via aquela árvore frondosa embaixo da qual se recolhia todos os animais, e Daniel interpretou o sonho para o rei. Quem quiser ver, veja em Daniel capítulo 4, dos versículos 1 em diante. Mas hoje nós vamos ver o que está escrito em Daniel capítulo 5, dos versículos 1 em diante. Nós vamos um pouco rápido, porque é extenso. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E esses vasos esses vasos maravilhosos hoje, somos nós que somos vasos preciosos aos olhos do nosso Deus, irmãos. Voltemos a Daniel capítulo 5, versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e estavam em Jerusalém, e beberam eles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores, olha só, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, mas não deram louvores ao Deus Criador dos céus e da terra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreveram defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, ele ficou apavorado, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus joelhos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Portanto, ele tremia, os joelhos dele tremiam de medo, de pavor. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O rei ficou apavorado, e os grandes ficaram com medo das atitudes do rei. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: essa é a mãe do rei. Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou em Daniel um espírito excelente, olha só, o Espírito Santo de Deus em Daniel, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, que, para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço. No meu reino serás o terceiro
dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Portanto, mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todos os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. E o seu filho Belsazar, humilhaste o teu coração, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso. Belsazar, o filho do rei, o rei atual, ele sabia de tudo, porque ele viveu naquela época, mas ele não se humilhou perante Deus. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, teus grandes, e tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus de cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se a esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsam. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma coroa de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito que havia no seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus.